Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso terceiro podcast na SATA. Continuo tendo a presença do nosso querido amigo Elvis. Tudo bom, Elvis? E aí, Fernando, beleza? Beleza. E temos também o nosso convidado de hoje, o Jonathan. Tudo bem, Jonathan? Prazer. Fala do seu canal aqui pra gente, até se apresenta. O canal Eletricidade Online, para quem não conhece, é um canal voltado totalmente para instalações elétricas, né? Totalmente para a área de eletricidade, né? Tanto a área industrial, elétrica. E é um prazer estar aqui, sendo convidado pela SATA, que essa parceria aí com o canal tem sido de grande valia, né? Tenha sido algo realmente que é uma referência para os profissionais da área. A gente tem muito para conversar aqui. Muito para conversar. E eu conheço alguns vídeos, a gente que é produtor de conteúdo, eu acho que a gente é quem menos consome, né? A gente não tem tempo para assistir conteúdo. E eu conheço alguns, e eu acho que é muito importante esse tipo de material, porque ele traz um conhecimento não só para quem é da área, mas até para um leigo de casa, para ele não ficar perdido, né? E não se colocar em risco, e aprender a fazer algo básico, checar até se o dimensionamento dele está correto. Sempre tem bastante curioso, sempre tem muita gente que fica naquela pergunta, e muitos, inclusive, que querem iniciar, talvez estão na dúvida se inicia ou não nessa área, né? O que acham, se vai achar difícil. Às vezes eles assistem algum conteúdo ali e, de repente, podem até se sentir motivados a iniciar e começar a estudar nessa área. Não tenho dúvida. É bem interessante. E a elétrica ela é um universo incrível, né? Porque quando a gente é leigo ainda, não sabe nada, a gente acha que a elétrica é só aqueles fios de casa, né? Então é fácil, cara. E como dá polêmica, né? Que na verdade a gente começa a ver essa parte da elétrica desde lá da escola. Né? A gente não tem noção da ligação que tá tudo aquilo que a gente estudou na escola com o que tá aqui na tomada, né? Tem muita gente que não faz essa ligação do que viu lá atrás, quando começou a estudar ligações químicas, elétricas, etc., com o que tá aqui na tomada funcionando. Mas é um mundo assim muito grande. Muito grande. E é incrível, né? Porque você vê que parece que não é nenhuma ciência exata, né? Porque é tanta polêmica, né? E tem tantas formas de fazer a mesma coisa, o mesmo trabalho, as formas corretas, as formas erradas. E se você pensar, a elétrica, ela está em tudo, né? Ela está, inclusive, no corpo da gente, está na estática, na geração de energia mesmo. Então, é um mundo fascinante. É um mundo fascinante. E assim, a gente, como você falou, que tem diferentes formas de realizar um trabalho, assim, a eletricidade em si é uma exata que está lá baseada na física, né? Sim. Só que as formas de realizar um trabalho, e até como as coisas funcionam, vão evoluindo muito com o tempo. Então, cada hora a gente tem uma novidade, cada hora a gente tem uma forma diferente de executar algo, porque descobriu-se que tem uma forma melhor, mais segura, etc. Então, é um caminho aqui que praticamente não tem fim. A gente aprende dia a dia. Dia a dia, né? É sempre novidade. E só depois de muito tempo, já adulto, que eu fui entender aquele ditado antigo, né? Precisa de um eletricista? Procure um bom eletricista. E quando a gente não entende, a gente fala, um bom eletricista. Qualquer eletricista, né? Não. Aí você vê faz uma diferença muito grande isso. E é até legal comentar aqui no podcast aqui que isso é algo que hoje está em falta no mercado. Realmente está em crise. Eu trabalho, não só o canal, né, mas eu tenho também uma consultoria que eu faço com empresas. E a falta que tem profissionais hoje no mercado realmente tem sido muito, mas muito grande. Algo realmente até na elétrica que a gente vê isso está generalizado hoje. Não, mas na elétrica é algo assustador mesmo. Você acredita que a tendência é por quê? Realmente, eu acredito que tem muitos jovens hoje que não estão buscando aquele caminho que nem eu fiz, por exemplo. Eu comecei a estudar em 2002 no Senai. Eu comecei na área da informática e eu conheci a área da elétrica. Falei, opa, gostei dessa área que realmente me fascinou, a elétrica, a eletrônica. Comecei a estudar e acabei seguindo o caminho. Só que você vê que cada vez mais a juventude está muito mais voltada para a área de internet, computadores, coisas que são talvez menos agressivas, né? menos pesado de você trabalhar, mais confortável. E mais modernas, exatamente. Né? Né? Hoje você tem muita opção, né? Eu falo por mim, né? Que quando eu fiz um curso técnico, você não tinha muita opção. Né? Mecânica, elétrica, química. Hoje até mecânica, elétrica, química, você abre uma ramificação maior, né? Exatamente. E tem essa questão da internet, né? Isso daí hoje tá tirando a muito internet, pessoal. Ela tá consumindo muita mão de obra, né? Tirando o pessoal dessa parte mais técnica de conhecimento, né? Mais profunda. E um exemplo também, porque tem muitas pessoas que acham que, né? As pessoas não querem trabalhar. Não é isso. É que às vezes, vamos supor, costureira. Eu sei que é um ramo também que falta muita mão de obra. E as novas gerações não querem seguir o caminho, se a mãe era, se a avó, se a tia, elas não querem. E mesmo quando elas querem, ela é mais lucrativo ela fazer em casa as encomendas dela e vender no Mercado Livre do que ela trabalhar CLT. Sim, mas na fábrica tem também alguém. um fator que é, por exemplo, por um bom tempo a gente teve excesso de eletricistas mecânicos no mercado. Então começou a ter certos mercados, como por exemplo a área de TI, que foi um grande exemplo disso, que
que começou a ter falta e começou a gerar salários altíssimos. Começou a chamar pessoas hoje, que não meu filho mais velho hoje está estudando para poder fazer TI. Por quê? Porque é um salário que vai pagar-se muito bem. Só que vai chegar uma hora também que a tendência é que logo também sature. E aí, por exemplo, o eletricista vai faltar. Então tem empresas hoje pagando o salário de eletricista hoje que praticamente é igual ao salário de um gerente da empresa, porque está faltando profissional. Então, ou seja, ou paga muito bem ou o cara não vem. E aí vai começar pessoas a enxergar de que, opa, tá pagando bem, então eu vou começar a estudar isso. Então, é um mercado que eu creio que sempre vai ter essa flutuação, né? Vai essa volatilidade de uma hora melhor, uma hora pior. Então... E você me lembrou de uma coisa, eu estava em viagem a trabalho há um tempo atrás, no final do ano passado, em Ibitinga, aqui para o interior, né? E muito quente, região muito quente. E estava lá, tinha uma empresária, estava na sala dela, um calor tremendo, e a gente começou a conversar, e ela falou sobre o ar-condicionado. A região ali, Ibitinga, é muito quente e tal, e tem poucas empresas que prestam serviço, e poucos profissionais de mão de obra. E ela me contando de uma empresa que vingou lá, que parece que acho que é a que mais tomou fama na cidade, e falando para o proprietário, que ele é técnico, ele entende, para ele conseguir formar 2 técnicos bons e contar com ele, o salário de cada um é 10 mil. Então, ele é um ajudante do técnico que instala ar-condicionado. São bons, são capacitados, praticamente eles já têm o conhecimento de um técnico, só que só quando ele conseguiu jogar o salário lá em cima, que ele conseguiu reter. Aí agora você imagina que os amigos dele, que ganham 10 mil agora, vão ficar de olho e vão querer seguir o mesmo caminho. Até uma hora que já vai ter profissional suficiente e os patrões, podemos dizer assim, que eles vão começar a poder pagar menos e aí fica essa flutuação de mercado como sempre, não tem jeito. Oferta e demanda, né? Exatamente. Não tem jeito, né? Mas é interessante a gente pensar nisso. Você falou da elétrica, de faltar mão de obra, a gente está vendo pedreiro, pintor, encanador, né, eletricista. Cada vez mais a gente está, nessa forma, a gente está copiando um pouco da Europa, Estados Unidos, né? E aí entra um fato que eu sempre costumo falar no meu canal pessoal, e alguns ainda não caiu a ficha, de que devido a essa falta, o bom profissional hoje, ele pode cobrar o valor correto e escolher o que ele quer fazer ou não. Ou seja, um bom profissional hoje tem a opção de falar o seguinte, esse serviço eu não quero fazer. Porque eu recebo muita reclamação do pessoal falando o seguinte, às vezes eu mostro no canal, conforme a norma diz que tem que ter aterramento, tem que ser feito assim, mas o cliente não quer gastar, não quer fazer. Demite o cliente. Exatamente, o bom profissional hoje ele tem essa opção de falar o seguinte, você não quer fazer, então eu não faço, estou indo para o outro, que o outro quer fazer certinho e vai seguir a norma, me dá até um respaldo melhor. Então, um bom profissional no mercado hoje está ganhando essa opção de poder escolher o cliente, porque está em falta. Exato. E os bons clientes não querem maus eletricistas. Não querem. Eles querem um cara que realmente dê uma segurança para ele e realmente demonstra confiança de que ele realmente está fazendo o serviço correto. E isso eu sei que gera polêmica, né, quando você fala isso, porque vai ter profissional da área que, não é bem assim, porque não tem cliente. Eu sempre fiz, nunca aconteceu nada. E só que o profissional tem que entender que, cara, você tem que ser um bom profissional. O bom profissional não é só saber fazer, é saber, entender, estar antenado, ter ferramentas de qualidade. Essa é uma diferença enorme, porque eu sempre costumo falar, tem uma live recente que eu fiz também, eu falei, gente, hoje existem eletricistas que, eu falo que são instaladores, ou seja, eles fazem instalações elétricas, montam painéis que eu, como profissional há quase 20 anos, não faço. Tão bonito quanto o cara faz, tão bem executado, tão bem passado, fio alinhado, obra de arte. Você olha o painel, realmente pode tirar uma foto, postar que tá lindo. Só que quando você pega o projeto, que às vezes ele nem fez porque ele não sabe fazer, ou você vai olhar o dimensionamento dos cabos, os cálculos do disjuntor, tá tudo errado. Então essa é uma grande diferença hoje de você saber realmente um profissional. Às vezes o cara realmente... Eu já peguei vários serviços que me chamaram, apesar de hoje eu estar mais a parte na mídia mesmo, online, dando aula, etc. Mas às vezes sempre tem um outro que fala, professor, vem aqui, me ajuda porque eu não estou conseguindo resolver. Aí até alunos às vezes me chamam, né? A gente vai lá, aproveita para gravar um conteúdo e tal. E aí quando você vai ver, você fala, meu, tá lindo o serviço, lindo, mas tá muito errado. Aí começa a desligar sem mais nem menos, queima equipamento, não descobre por quê, porque os cálculos mesmo, a teoria, o pessoal não está entendendo. Certo. Porque muita gente hoje acaba aprendendo na prática, que não é difícil, né? Hoje em dia, eu já conheci empresas, por exemplo, que trabalham com montagens só de painel elétrico, ou seja, eles pegam painéis muito grandes para hipermercados, para fábricas, etc., subestações, tanto eles montam na fábrica e levam o painel pronto para poder ser montado. E eles tinham pessoas dentro da empresa que faziam montagens que nunca fizeram curso de elétrica na vida, que eles ensinaram lá dentro, eles descreviam lá, ou seja, o cabo estava para tal lugar, tá, que é chamado depara que utiliza, e eles montavam painéis, assim, lindos, muito melhores do que eu, já com anos de experiência.
Só que, se você falasse para ele assim, ó, essa máquina agora não pode ligar aqui, tem que ligar aqui. Não sabe mudar o fio de lugar, não faz noção, porque aprendeu na prática. Ele está especializado isso não é ruim, na montagem, né? Isso não é ruim. Muita gente aprendeu na prática e isso é muito legal. Eu aprendi porque eu vi um outro montando, isso é legal pra caramba. Só que é um tipo de profissional que o correto é ele não se aventurar a fazer, executar. Se ele pega um bom projeto de um engenheiro, ele executa com uma premissa absurda. Agora, se ele tiver que projetar, ele não consegue. Se ele tiver que modificar, e é essa diferença que faz hoje, que eu falo que faltam profissionais no mercado, é justamente isso. É o cara que consegue chegar na obra e falar o seguinte, está com defeito. Então vou fazer isso, vou modificar, vou melhorar e pronto, resolvi. Justamente esse profissional que tem falta hoje. Não é o cara que executa tanto, mas o cara que consegue... E esse profissional que executa bem, que nem você falou, ele tem a oportunidade de se especializar. Facilidade que a gente tem hoje pela internet. Bastante, né? bastante. E aí vai do profissional também, né? Que aí você tem um profissional que faz perfeito, mas não está certa a ligação, né? E esse cara, ele pode unir o útil ao agradável, né? E falta essa... E às vezes esse cara que executa muito bem, ele acaba trabalhando para alguém que projeta. Ou seja, ele não vai ganhar o salário que ele realmente queria ganhar, porque ele vai trabalhar para alguém que está projetando. Se o cara fez o projeto, entregar na mão dele e fala, toma, monta. Sendo que ele poderia fazer tudo, montar e projetar. Que é o que falta do cara realmente sentar, estudar e aprender mesmo para poder se tornar um profissional completo, né? Que o pessoal confunde autônomo do dono do seu negócio. Quando às vezes fala assim, você aprender, você vai trabalhar para você. Aí o cara, não, mas eu quero segurar. Mas não é, autônomo não é você ser não tem CNPJ, não tem registro, não tem nada. Não, autônomo é você ter o seu negócio, você fazer o serviço do seu jeito, com as suas regras, com a sua qualidade. Ser independente. Ser independente, exatamente. E aí ele consegue, aí ele tem essa opção de falar o seguinte, esse serviço eu presto, esse eu não presto. Eu vou ter minha carteira de cliente. Um serviço bem executado sempre tem a recomendação, né? Que é o que vai levando o cara longe no mercado hoje, sem sombra de dúvidas. E a gente vê que, por um lado, tem toda essa lacuna, essa escassez de mão de obra especializada, e por outro a gente vê que acho que nunca teve um momento tão bom para quem quer fazer diferença. Né? Exatamente. Para quem quer estudar, quer aprender, porque tem lugar para tudo. A gente passou por umas reformas em casa, então assim, a gente procurou profissionais para instalar piso, profissional para fazer esquadria de alumínio, tal, de PVC, enfim, alguns serviços, serralheiro. É impressionante. A gente ligava, marcava, com muito custo, se você tem que insistir, marcava, a pessoa simplesmente fura. O profissional não vem te dar orçamento. Mas sabe uma outra coisa que acontece muito? Eu estava até ouvindo esses dias no Instagram que eu vi uma postagem lá daquele bilionário Flávio Augusto, né? O cara, e ele falando assim, você pode ser bom pra caramba, mas se você for anônimo, não adianta nada. E é uma coisa que acontece muito hoje, que nem eu falei, as consultorias que eu faço para algumas empresas, às vezes são empresas do Nordeste, empresas assim de locais afastados. E aí você precisa de um cara para poder fazer tal serviço. E aí da onde que a gente vai procurar? No Google, a gente vai procurar na rede social, o cara não anuncia. Não anuncia, está escondidinho. Ou seja, o cara pode ser muito bom às vezes, mas está anônimo. E aí o que acontece? Ele não consegue o serviço bom, que pagaria bem. Ele fica ali no círculo de influência dele. E aí ele fica dele, procurando serviços pequenos para não passar fome. E são pessoas que não reconhecem. Exatamente. E aí depois fica reclamando que não, mas se eu não fizer... se eu falar para o cara instalar um DR, uma haste, fazer tratamento, o cara vai fazer porque não tem dinheiro. Mas o cara bom, que pode pagar, está aqui procurando ele, mas não sabe que ele existe. Não acha ele, não tem a comunicação. Muitos profissionais hoje se esquecem disso, de fazer uma boa divulgação. E a mídia está aí para todo mundo. Né? Facilitando demais isso. Para você colocar o seu nome no Google hoje lá é de graça. Você só entra lá, faz o cadastro e você já aparece lá. Infelizmente ainda falta, tem muita gente boa que está escondida. É uma coisa que eu estou tentando fazer no canal e instruir muito. Daí a gente tenta criar esse conteúdo para... Mas apesar dos canais que vocês têm que traz esse conteúdo, falta o pessoal procurar conteúdo relevante, né? A questão do pessoal não procurar o público em si, né? Porque a gente vê que vídeos de coisas inúteis bomba, né? Se é divertido. Esse cara não, mas não é tá só na mídia, não é que ele não tá na mídia, que ele não tá ali olhando. Ele tá olhando, mas o que ele... então, mas não é só vídeos inúteis. Por exemplo, pegar a referência do meu canal hoje dos conteúdos. Quando eu publico algo muito técnico, ensinando a calcular um cabo, dimensionar... Agora, se eu ensino, você fazer emenda é assim... Pronto, bomba, todo mundo já vai assistir o cara que aprender a fazer emenda, entendeu? Só que na hora que você coloca o negócio, vou te ensinar como é que você calcula o cabo, qual que é o cabo correto, qual que é o disjuntor... Se fizer pensar um pouco mais, quanto mais fizer pensar, menor a audiência, né? E quanto mais... A gente está naquele momento eu brinco, né? O modo zumbi, né? Que você vai na frente da tela e fica, né?
absorvendo o conteúdo. E é exatamente o que você falou. Porque na elétrica tem uma coisa que é até criminosa que o pessoal faz, que é seguir padrões. Na eletricidade, na instalação elétrica, não existem padrões. Isso é uma verdade, não existem padrões. Por mais que as pessoas falem assim, eu vou instalar um chuveiro, tem que ser disjuntor tal e cabo tal. Não, isso não existe. Isso não existe. Todo cabo, por exemplo, se pegar um cabo de cobre, existem cabos de cobre com isolação de PVC e cabos de cobre com isolação EPR, que é isolação dupla. Já muda completamente o quanto um suporta, o quanto outro suporta. Um cabo, se ele for isolado numa parede de alvenaria dentro do eletroduto, a capacidade dele de conduzir corrente já muda se ele estiver aéreo, se ele estiver numa parede isolada termicamente, ou se ele estiver no piso, já muda completamente. Já altera tudo. Então isso você tem que calcular e a norma mostra lá quais que são os fatores de correção que você tem que aplicar. Se a temperatura ambiente variar, a capacidade do cabo de conduzir corrente também muda. Ou seja, um cabo que teoricamente suportaria 40 amperes, se ele estiver num local que a temperatura ambiente é 35 graus e ele estiver no piso, mudou, já não é mais isso. Olha só. Então você tem que saber o que está instalando e calcular corretamente. Sem contar os cabos falsificados ainda, né? Isso daí nem se fala, isso daí chega a ser uma vergonha. E os disjuntores é a mesma coisa, a gente não existe um padrão. O maior erro hoje que eu vejo na elétrica são esses padrões. O pessoal coloca, não, porque o chuveiro é tal, na cozinha cabo tal, e não existe. Não é isso assim. Não existe na eletricidade. Isso é o maior erro que o eletricista pode cometer. Cada projeto é um e tem que ser tratado individualmente. Tem que ser cada ambiente, cada área, cada aplicação, tem que ser calculado corretamente. Um cabo, se ele estiver passando no eletroduto sozinho, ele tem uma capacidade de condução real dele. Se ele estiver passando com 2 circuitos, com 3 circuitos, a interferência dos circuitos já muda também e reduz a capacidade. Então tem que ser calculado tudo corretamente. Ô, Jonathan, eu lembrei agora nos bastidores aqui, você estava falando, você viu o torquímetro da SATA, né? E na elétrica é necessário. É necessário e quase não ninguém utilizam. sabe usar. Quase ninguém sabe usar. Não sabe né? usar. E a pessoa nem compra porque realmente nem sabe usar isso daí. Uma grande aplicação disso, por exemplo, para quem trabalha muito mais na área industrial, né, ou que mexe com barramentos, até mesmo na área comercial, que mexe com quadros maiores, que tem barramentos grandes e tal, isso daqui é essencial, porque o parafuso não é só você apertar na sua força máxima. Qual que é a sua força máxima? A minha força é diferente da sua. Né? Diferente da sua. Então não tem como eu garantir que eu apertei o parafuso no aperto correto dele de que ele não vai soltar. Isso não existe. Então a gente tem realmente um torque correto que tem que aplicar no barramento. Em disjuntores, aqueles caixas moldadas que são maiores, a gente tem também um torque correto que tem que aplicar nele e precisa usar isso. Tem situações, como eu falei, que eu já trabalhei um bom tempo com empresas que faziam montagens só de painéis elétricos. Algumas empresas, quando solicitam os painéis, eles exigem no final um relatório dos testes que são feitos de isolamento, aplicando tensão e coisa e tal, e do torque que foi aplicado em cada componente. Tem que comprovar lá, foi aplicado tal torque nos contatos e tal. Isso eles exigem isso. E aí ainda, periodicamente, a cada uma vez por ano, você tem que refazer isso daí, porque a vibração natural já vai também soltando. A dilatação térmica, né? Você tem que refazer também novamente. Na verdade, todo equipamento tem um torque pré-definido para cada parafuso. É que o pessoal não segue, né? Não segue. Vai seguir naquela coisa que é muito crítica, que tem que ter o torque aqui, mas muita coisa o pessoal vai e aperta do jeito que ele acha que tem que apertar. Desde roda de carro, né? Ou o parafuso ou vai até quebrar, ou vai até solto, onde o braço der. Porque se você tem uma engenharia que preveu que, olha, aqui é de 100 a 110, tem um limite, né, a tolerância, 100 a 110 Nm. Você vai numa oficina lá, numa chave pneumática, e coloca 300 Nm. Às vezes até mais, né? Você fala, cara, é óbvio que isso daí vai trazer consequências, né? Só que você não vê na hora, né? Parece que está tudo bem. Só que na elétrica, por exemplo, eu já vi vários casos que o incêndio no imóvel originou nessa conexão que tinha um torque, esse torque estava baixo e aquilo gera um mau contato, vai aquecendo e começa um incêndio, né? Você pode perder vidas, perder o imóvel pela falta do torque. Isso é uma coisa interessante que você falou, de perder vidas. Uma coisa que pouca gente sabe. Quando a gente fala, por exemplo, de normas de segurança, a NBR 5410, que é a norma para instalações elétricas de baixa tensão. Muito eletricista fala que essa norma é chata, essa norma é para favorecer os fabricantes. O fabricante. Porque ela vai exigir coisas lá que é ridículo, que não precisa. Só que se você olhar no começo da norma, onde fala os objetivos da norma, lá é bem claro que a norma tem o objetivo de manter as instalações elétricas seguras a fim de salvar, a fim da conservação, né, de vidas humanas, animais e conservação de bens. Ou seja, é visando não só a pessoa, animais e também o bem, né? O que você falou no caso do incêndio. Então, por isso que tem que seguir corretamente. Isso daí é uma aplicação que
o pessoal ignora, acha que barramento, por exemplo, é uma grande explicação. A fabricante não diz fabricante de barramento que vai falar qual que é o torque correto, mas existe uma tabela para isso, por quê? Porque o barramento, por exemplo, cobre, você tem lá um parafuso, você tem o barramento de cobre com parafuso de inox, ou um parafuso galvanizado. Cada um tem uma dilatação térmica diferente. O de inox é muito mais duro do que o barramento de cobre. Alguém lá atrás já estudou e sabe qual é o torque correto que você tem que aplicar para que quando sofrer dilatação ele não soltar. Sim. Mas tem gente que simplesmente... E até a especificação do parafuso, que o parafuso também ele tem um torque máximo que ele aguenta. Exatamente. Para ele não quebrar, para ele não espanar. Para ele não... Que nem os parafusos de motor, tem parece que de cabeçote, muitos deles, não sei se todos, né? Ele é praticamente elástico, né? Porque tem a deformação plástica do parafuso. E ele já é calculado para isso. Com esse torque, ele vai dar uma esticada, né? Ele dá uma esticada então, se você não chegar nesse torque, você não fez o efeito que era para fazer. E se você passar, você vai causar uma ruptura. Né? Então, não é à toa, né? Inclusive, torquímetro é uma coisa que a gente está prevendo no canal. A gente quer trazer mais conteúdo para mostrar, até porque hoje em dia você tem muito mais acesso, né, do que no passado. É mais difícil você ter acesso a torquímetros. E é uma coisa que é bom, virar um hábito, né? O cara ter um para ver a roda do carro dele, para ver um parafuso que ele precisa ter um torque ali hoje correto. Hoje já está até ampliando, né? Essa linha de torquímetro, né? Aqui seria o modelo de estalo, né? E tem o de vareta, aquele mais tradicional, mais simples, né? Mas tem o de estalo, que aí vai uma faixa de encaixe quadrado de 1/4 até... Que esse é um conforto para usar. 1 polegada. E tem o digital, né? Sim. Que o digital tem uma precisão muito maior e agora a gente tem o digital com ângulo também, né? Que a gente pega... Eu até vi ele, cadê? Tá ali, né? Ali é um deles, né? Esse daí é o modelo digital. Muito legal. Mas esse modelo aqui já é muito simples de usar já. Esse é. Esse já é muito simples. Isso aqui o cara não vai ter dificuldade nenhuma para aprender a usar e utilizar ele. E ele é macio, né? Ele roda... É muito bacana. Esse daqui, se quiser colocar o torque aqui, né? Aqui ele está travado, né? Então aqui você tem a escala da haste e tem a escala que a gente chama de tambor aqui, né? Então aqui você puxou para trás, aí você consegue girar aqui. E aí você vai colocar a escala que você quer, travou, pronto, está para uso. Fez o trabalho lá, ele tem o sistema de reversão, né? Porque ele faz torque à direita e à esquerda. Mas quando dá o torque, ele dá realmente um estalo, né? Que a gente fala de estalo, porque ele dá um estalo mesmo, né? E fica, vamos dizer assim, que meio bobo, né? Mas é assim, deu torque, vai pelo parafuso, né? Porque se eu continuar, ele vai continuar apertando. Ele avisou, né? Você tá só, predeterminou para esse torque de... Aqui ele vai de 5 a 25 N. Eu coloquei 10 N. Você pediu 10 N, tá com 10 N. Só que se eu continuar apertando, ele vai continuar apertando. Né? E aqui um detalhe importante no torquímetro de estalo, que o pessoal não conhece, o que é? Eu usei ele e eu não vou usar constantemente, o que tem que fazer? Tem que tirar a pressão dele. Guardar ele zerado. Por quê? Porque aqui é uma mola. Tudo que tem pressão Então, eu coloquei o torque aqui, está pressionando essa mola. Aí eu guardei e vou usar daqui um mês. Ele vai viciar essa mola. Vai viciar. E aí ele vai... Como se fosse manter a calibração dele. E aí vai perder essa calibração, essa precisão dele. Então, acabou de usar... essa dica, hein? Essa dica acabou de usar, tira a pressão dele e guarda ele sem pressão. Essa eu não sabia. O digital não tem isso. O digital não. O digital não. Isso é muito bacana. Essa eu não sabia. Isso é que nem mudando para uma ferramenta que não tem nada a ver, né? Lavadoras de alta pressão, que eu faço muito lá no canal. É a mesma coisa. Existe muito mau uso que a pessoa não sabe que é um mau uso, né? Uma parte até pelos fabricantes, que não, assim, às vezes está no manual, mas está tão perdido no meio daquele monte de coisa que você não presta atenção. E, por exemplo, você usou uma lavadora de alta pressão, o gatilho, né? Então você desligou ela. Se você não apertar o gatilho, mesmo com o motor desligado, ela tem que soltar aquela pressão, aquele tirinho. Aquele tirinho é onde ela tem a maior pressão do cabeçote e que se você guardar ela com aquela pressão, acabou, você vai danificar ali agora, todas as válvulas. Tem muito profissional que tem o cuidado, né, de guardar a ferramenta correta. Às vezes o pessoal me manda no grupo lá falando assim, hoje é domingo, dia de limpar as ferramentas. Aí você vê o cara pega assim na mesa, assim, joga tudo, vai pega um paninho, limpa, lubrifica, cara, dá de encher os olhos isso. Mas tem uns que mandam foto assim, eu tô trabalhando. Aí você pega um alicate desses assim, que é bonito pra caramba, já tá preto, já porque tem mais cor, entendeu? Então... E o outro detalhe do torquímetro também, o pessoal às vezes pergunta, pô, mas eu tenho que fazer a calibração de quanto tempo, né? Então, o torquímetro, o que a gente aconselha a fazer? A cada 5.000 apertos ou de ano em ano. Por que 5.000 ou de ano em ano? Uma oficina automotiva, o cara não vai ficar contando quanto ele apertar. Então, de ano em ano ele faz a calibração. Mas se está numa indústria que você tem um processo de aperto e você sabe quantos apertos você dá por semana, por dia, eu vou ter que fazer a calibração a cada 3 meses, eu tenho que fazer. Então, a gente
faz esse... Ele já vem calibrado, com certificado tudo, mas fazer essa calibração. E como é que é esse processo de calibração? Aí, nós internamente a gente não tem. Tá. Aí a gente indica laboratórios. Tem laboratório, tem que laboratório envia. específico, né? Que faz esse processo de calibração. Entendi. Aí vai ter toda a norma para ser seguida lá para fazer o trabalho. Interessante. Aí vai ter uma máquina, tudo que você vai estar... É que isso é uma outra coisa importante, né? Porque às vezes você pensa que eu tenho um instrumento de precisão, só que quanto mais de precisão ele é, mais ele exige. Calibração, você fazer uma aferição, né? Saber se ele tá... Isso vale para tudo. É para tudo. Tem eletricista que não sabe, por exemplo, o cara tem um alicate amperímetro, o megômetro, que tem que também calibrar de tempos em tempos, principalmente se ele trabalha fazendo relatórios, né? O cara trabalha fazendo um laudo de relatórios, o cara tem que ter o equipamento calibrado, inclusive com um selo, para poder validar o laudo dele. Às vezes ele emite um laudo com equipamento que não está calibrado e, sei lá, por algum motivo judicial, alguém vai fazer alguma perícia naquilo ali, o laudo perdeu valor. Perdeu completamente o valor. Então, é importantíssimo. É importante, né? Assim, É que nem paquímetro, por exemplo, né? Eu vejo o pessoal, tem gente que compra o paquímetro e você já viu que tem gente que usa ele para bater em alguma coisa, né? E é um instrumento de medição, de precisão. Ou pega assim, tá com o paquímetro, joga na mesa. Eu já né? vi muito pessoal tirar farpa, né? Com o paquímetro quando tá assim. Mas brincando, às vezes eu fazer treinamento, pego o alicate, gente, agora vamos falar de martelo. De tanto que batem, né? De tanto que batem, é interessante. E, Jonathan, você me diz uma coisa também, em ferramentas, assim, o que você mais costuma usar? A gente sabe da parte VDE. VDE é uma realidade no dia a dia do eletricista ou realidade? Ou você vê que ainda não? As pessoas, o profissional ainda não está equipado com as ferramentas adequadas? Então, depende muito do profissional e a área que ele atua, né? Eu sou bem sincero, por exemplo, com o pessoal do canal lá, que o VDE, olhando visualmente, tem uma mala, inclusive, que fica lá no estúdio agora aberta lá, e o pessoal sempre me pergunta, nossa, que mala é essa? É lindo, isso é uma ferramenta assim, que de encher os olhos de qualquer eletricista. Você coloca na mala, o cara se torna até mais profissional, com a mala mais bonita assim, isso é fato. Tá? Valoriza até o passe. Exatamente. Mas, assim, na real, não é todo profissional que precisa do equipamento, que a gente sabe que é um valor um pouco mais agregado, é um equipamento com uma... a forma de fabricação, a forma de teste dele é muito mais preciso. Né? Então, por exemplo, se eu pego um kit desse hoje para um eletricista que não trabalha com equipamento energizado, isso aqui é mais do que suficiente, com uma qualidade absurda, que o cara vai ter isso aqui pro resto da vida. Né? Tem uma qualidade assim que a gente é indiscutível. E quando você, diz não trabalha com equipamento energizado, quer dizer o quê? Por exemplo, ele pode ir no padrão, desligar geral e trabalhar na casa. Isso. Por exemplo. Falando, por exemplo, de linha residencial, assim, isso aqui atende 100%. Comercial leve. Comercial em geral também, porque normalmente você não vai trabalhar... A norma NR10 ela sempre pede que a gente trabalhe com equipamento desenergizado. Então a gente vai lá, faz a desenergização, coloca o tagout, né, o local de tagout, que é aquele cadeadinho com a sua foto, você coloca lá para não ter risco de ninguém ir lá. Existe um procedimento que a maioria dos eletricistas não faz ideia disso e não cumprem. Em indústrias, o que eu já peguei de acidente por causa disso, né, teve uma indústria que eu trabalhei faz mais ou menos uns 12 anos já. Era uma máquina que ela tinha, vamos pegar de comprimento dela assim inteira, ela tinha uns 110 metros de comprimento da máquina inteira, do começo ao final. Então, o mecânico estava mexendo num motor, uma hélice, mais ou menos 1 metro de diâmetro a hélice, lá no final da máquina, e o eletricista mexendo no painel. E aí o eletricista, para testar o que ele fez, ele ligou. E o mecânico estava tirando a hélice. Nossa. Foi assim algo... por um milagre, ele simplesmente tinha acabado de tirar a hélice e o motor ligou. O eletricista foi lá e tocou. Qual que é o procedimento correto que a norma exige que a gente faça? Antes de fazer qualquer serviço, você pega o cadeado, vai lá no disjuntor ou na chave geral que for, coloca o cadeado com a sua foto, o mecânico vai mexer, o ideal é que ele também coloque o dele, e aí fica lá e a chave é só você, a chave é sua. Ninguém vai conseguir desbloquear aquilo lá para poder mexer. E aí você está livre para poder mexer. Tem a sua garantia. Isso em qualquer serviço elétrico é obrigatório. E aí, só que não basta isso. Você desligou, você tem que ir lá com uma chave para detectar se tem tensão ou não. Verificar, fazer o teste real. Não tem tensão, então eu posso trabalhar. Ainda não. Você tem que ir lá e fazer o aterramento daquele barramento, para que se caso vier alguma tensão estática que for, algum capacitor descarregando, ele vá descarregado diretamente à terra. E aí sim você faz o trabalho. Então esse é um processo que você vai fazer com ele 100% desenergizado. Aí ok, eu consigo trabalhar com um equipamento desse. Agora, existem situações, que a norma mesmo fala, que não é possível desligar. Então existem situações em qual tudo já é projetado para fazer manutenção com tudo ligado, tudo energizado. Você vai fazer um aperto no barramento com
corrente passando lá com 2.000 amperes, 3.000 amperes, muito alto. Eu não sei se vocês têm noção do que são 2.000 amperes, é muita coisa, entendeu? Você chega a ouvir, por exemplo, às vezes você chega com o alicate em perímetro próximo, ele começa a fazer um barulho, um chiado, de tanta interferência eletromagnética que tem. E aí, obrigatoriamente, além do uniforme de NR10, que aqui a gente chama, as luvas com proteção, com a tensão correta de isolação, né? É uma luva isolante com a proteção de vaqueta, né? Para não rasgar o isolamento, aí eu tenho que utilizar uma chave que me garanta a isolação. Então, porque você sabe que você vai encostar ela. Você vai encostar enquanto está energizado. Então, por exemplo, as companhias de energia elétrica, uma Enel da vida, é isso. O profissional, o processo não é exatamente isso que eles vão usar, mas o processo é o mesmo, é a mesma coisa. Eles vão trabalhar com uma tensão realmente ligada, mais alta. Não tem como desligar. Só que não é só eles, né? Às vezes tem gente lá dentro do painel, uma casinha lá, e o cara está fazendo um aperto enquanto o negócio está realmente com energia. Então, ir lá não dá para brincar. Não adianta querer, eu vou usar isso aqui porque eu tô com uma luva. Não tem essa porque... Passar a fita isolante no soquete. Mas assim, não adianta, porque assim, a SAP, inclusive, ela tem um processo que quando eu recebi isso daqui, eu fiquei realmente muito feliz pela qualidade dos cuidados que a SATA teve, que é o seguinte, nada aqui eu tenho contato. Nada. Aqui, quando você vê que a chave encaixa aqui nesse ponto aqui, tá vendo? Ela tem uma isolação para garantir que mesmo na hora de eu encaixar aqui, na hora de eu trocar, você não tem como dar um contato. Por quê? Além do risco da onde eu estou apertando passar para mim essa tensão, existe o risco, por exemplo, se eu estou apertando aqui, do lado tem um outro barramento de uma outra fase. Eu posso fechar um curto-circuito aquilo ali. Então isso aqui me garante 100% de isolação. Isso daqui é um equipamento assim que quem trabalha com esse tipo de operação é obrigatório ter isso aqui Inclusive existem empresas que são empresas internacionais com filiais no Brasil, elas seguem padrões internacionais. E aí mesmo você não fazendo o processo com energização, eles exigem isso. Eles exigem. E aí você tem que mostrar a certificação, mostrar o fabricante. Vocês conhecem bem como é que é o processo de exigência. A empresa europeia, geralmente, você vai numa indústria europeia e eles usam a VDE, VDE tem que ser VDE e acabou. Acabou, não tem jeito. Mesmo que a outra atenda, não, a gente tem que ser essa ferramenta aqui. É automático isso daí, né? Ou seja, você só vai entrar na empresa para esse serviço se tiver com isso. Não interessa se você vai fazer tal coisa ou não. Agora, o que você tem de diferença da VDE e a tradicional, que nem ele estava comentando? A tradicional, que a gente tem isolada, é a norma brasileira, né? Que é a NBR 9699. E a VDE é a norma europeia, que é a IEC 60900. As duas vai atender 1000 volts, que é o que a norma pede, né? Só que se a gente pegar a norma brasileira, você vai pegar alicate universal, eletricista, corte-tesoura, vai pegar chave de fenda e Phillips. Quando você pega a linha VDE, todas as ferramentas são isoladas. Todas. Então tem os alicates, tem uma chave fixa, tem a chave estrela, todas elas são isoladas. E ela tem duas camadas de material. Então, quando eu começo a assumir essa parte amarela aqui, aparecer a cor vermelha, tá na hora de eu jogar ela daqui para a parte mecânica e pegar outra para a parte elétrica. Você imagina que quando eles me falaram isso daí na feira, no ano passado, eu realmente não sabia disso, porque o amarelo é um sinalizador. O amarelo é um sinalizador de que a isolação ainda está valendo ainda. Você não precisa fazer nenhum teste de isolação dela, não precisa ficar passando ela por teste, mandar para o laboratório para ferir nada, é o teste isso aqui. Começou a desgastar, apareceu o vermelhinho aqui, já sabe que está na hora de trocar. Interessante, hein? E aí os testes também, né? Quando não precisa jogar fora, né? Você pode usar para uma outra função. Quando você pega a norma brasileira, você vai fazer o teste na parte elétrica, que você mergulha ela num tanque lá com água, com uma corrente passando. Então vai colocar lá umas 6, 8 horas lá de teste, a ferramenta, e você fez 1000 alicates. Você pega 100 e vai por lote. Então faz aqueles 100, o 100 aprovou, está aprovado, os outros 900. Uma amostragem, só que maior até, né? Na VDE, e aí você vai fazer um teste, o fator de segurança é 5.000 volts. Ela é para 1000 volts, o fator de segurança é 5.000 volts. Na VDE, 100% das ferramentas são testadas. Então essa que está na sua mão para receber o selo, ela passou por lá para testar. Isso, 100% fica 24 horas a 10.000 volts. Então assim, é o diferencial. Então a isolação dela é 1000, mas o teste é com 5? O da VDE é 10.000. Eu vou fazer esse teste. Eu tenho um megômetro lá de 5.000 volts, eu vou fazer esse teste. Aí, tá vendo? Posso fazer? Pode fazer. Vou fazer o teste com 5.000 volts. Quer dizer que ela é certificada com 10%, pelo menos 10% do que ela aguenta na real. Né? Impressionante. 5.000 volts eu já fiz vários testes com megômetro de 5.000 volts. Eu já fui numa empresa. E você vê o. Na época era com a marca Belza, inclusive. O cara deu um curto com 12.000 volts. O alicate fez um buraco. Não, imagina. Ele estourou.
só que a isolação Manteve. Aí ele me chamou e falou, não, eu queria ver mais para você fazer um treinamento aqui e tudo, e até para mostrar que o alicate manteve, lógico que o rapaz estava com luva, estava com todos os procedimentos, né? E aí eu trouxe até na empresa, né? Ele falou, não, a gente tem um fator de segurança que a norma pede, mas se a gente colocar para testar aqui, daí ele até colocou algumas ferramentas, né? Falou assim, vamos testar aqui para... Então a gente traz essa segurança assim da ferramenta. Agora, é uma ferramenta mais cara que a tradicional? Pô, mas assim, tudo bem, tem essa diferença, mas é muito mais cara. Aí entra a questão da certificação VDE. Sim. Que é um instituto lá fora, como se fosse um instituto em metro aqui, né? Que faz essa certificação. Essa certificação ela vem em inglês ou alemão, porque a norma é europeia, né? Então não tem a certificação em português. Você pode até traduzir ela tudo, mas não. E essa certificação, você pega um alicate sem essa certificação, vai ser o custo do alicate de acordo com a norma brasileira. Com a certificação, ele vai dobrar, triplicar o valor. Então tem essa diferença do custo, mas é por causa também da questão da certificação. Mas assim, ela passa por um teste bem superior à norma brasileira. Tem o teste, quando eu pego o alicate, né, de você, até essa ferramenta aqui, você prender a ferramenta e aplicar uma força no cabo para ver até onde ele aguenta sem soltar. Que não tem coisa pior que isso, né? Nossa. Outro teste, você deixa a ferramenta... Você tá pegando o alicate, tá saindo do cabo. Outro teste, você deixar a ferramenta em repouso e soltar uma carga em cima dela para ver até onde aguenta sem fazer rachar, né? Porque aí vai passar corrente. Vai passar corrente. Ou outro teste também, deixar ela aqui, em vez de soltar a carga, você colocar uma carga e fazer pressão em cima, para ver onde aguenta. E tem o da flamabilidade. Você coloca ela numa chama, né, no fogo, ela não pode ultrapassar uma altura, essa chama, e aí quando eu tiro ela, automaticamente... Tem que se extinguir, né? Então tem vários testes que são feitos, né? É lógico que esses outros testes não é 100% porque você está danificando o cabo. Mas a parte elétrica é 100% a 10 mil volts, 24 horas. E aí você falou do preço, né? Que isso é caro. E aí, normalmente eu sempre vejo o pessoal reclamando, falando assim, mas por que as empresas têm que exigir isso? Eu te garanto que só reclama disso quem nunca passou ou presenciou algum acidente nessa área. O que eu ia falar, a gente estava falando de indústria, né? Que usa... Eu fiz a homologação dessa linha no hospital em São Paulo. No hospital por quê? Porque eles trocaram a entrada de energia e deu um acidente. Aí o cara veio e falou assim, não, eu preciso de tudo VDE. Eu falei, você precisa mesmo? Tem necessidade? Não, precisa. Aí eu peguei e fiz a relação e tudo, passamos para fazer a cotação. Aí o cara, mas é ouro isso daqui? O que aconteceu? Eu falei, muito caro. Eu falei, então, é assim, expliquei. Eu falei, já tinha explicado, mas expliquei de novo, né? Aí eu falei, agora, se você não precisa ser tudo VDE, a gente tem os alicates, chave de fenda, Philips, a norma brasileira que atende 1000 volts e a gente faz E é aquilo que você comentou, né? Então, tem situações que precisa, tem situações que não necessariamente precisa, mas tem que ser isolado. Mas aí algumas indústrias que sabem o peso que é um acidente dentro da empresa, né? O trabalho que isso dá, o custo que isso dá, eles preferem não arriscar. Tipo, eu quero isso, estou exigindo isso, e se você não tiver, é por isso que eu falo, tem profissionais que chegam num nível... que principalmente quando o cara é autônomo, quer atender empresas grandes, ele tem que investir nisso daqui porque a empresa vai exigir. E assim, a empresa não está errada em exigir porque ela quer garantir que realmente nada... Eu já prestei serviço para algumas indústrias que eles fazem exigências assim que você fala, mas não faz sentido, cara, mas não interessa. Ou você faz isso aqui ou você não tá faz. fora. Eles querem assim como a gente estava comentando, né, do cobre berílio. Você já participou, né, já trabalhou com ambientes assim que tem esse risco e é obrigatório, você tem que utilizar para não causar explosão. Exatamente, o risco... quando você trabalha com áreas explosivas, né, é proibido, para você ter uma noção, na área onde faz o enchimento, ali, por exemplo, de hidrogênio, você tem uma pá de ferro no local, porque o simples fato de você passar a pá pode gerar uma faísca que pode explodir tudo. E é uma explosão como se fosse uma bomba de hidrogênio mesmo. Então, assim, você está enchendo, por exemplo, o enchimento do cilindro de hidrogênio, ele é enchido numa pressão de 200 bar. É uma pressão absurda, muito, sei lá quantas vezes maior do que uma pressão de pneu de caminhão. Entendeu? Então, é muito gás comprimido ali, que se aquilo ali explode, é para levar um quarteirão assim, brincando. Sim. E ele é autoexplosivo, assim, tanto o hidrogênio, o oxigênio também, ele entra em combustão sozinho praticamente, o acetileno também, então são áreas ali que é muito exigido isso daí. Tem todo um processo, né, de você fazer a verificação antes de fazer manutenção, colocar um explosivo, verificar se tem alguma coisa ali inflamável ainda, é um processo, e aí
por exigência, essa parte do cobre berílio. Porque a gente que olha só como um consumidor, nossa, mas é muito caro essa de cobre. Só que você vai ter a situação que exige. Sim, e tem que ser ela, né? Não tem outra coisa. E voltando aqui na Isolada, um outro setor agora, a gente está falando de indústria, mas é a parte de carros elétricos. Carro elétrico. Sim, muito. Eu ainda estou para gravar ainda essa parte de carros elétricos, mostrando manutenção, como é que ocorre, mas eu já pesquisei, já visualizei que realmente eu já vi alguns canais, inclusive, do cara desmontando na calçada de chinelão de dedo. E o cara é bom. Não sei se você já chegaram na mesa, o cara é bom, inclusive. E o cara é bom. Mas é aquela coisa, ele vai fazendo e vai fazer, tomara que nunca aconteça nenhum acidente, mas se um dia acontecer... Não, eu concordo. É uma coisa assim que não tem volta, entendeu? O pessoal brinca com essas coisas, é aquela coisa assim, ele quer dar uma de super-herói, realmente o cara entende, é muito inteligente, mas tá errado, tá errado. Tá errado. Sim. E o risco que ele está se expondo ali, ele não tem a mínima noção do risco que ele está se expondo. O quanto aquilo ali pode impactar ele, é uma descarga absurda aquilo ali. Então não dá pra brincar com isso. E eu vejo assim, de repente ele até sabe, ele até entende e ele até se previne. Dá engajamento. Né? Só que não, eu digo, quem está olhando não vê o perigo. Então o cara olha assim, eu também, daqui a pouco vai estar mais popular, vai ter carro elétrico parado, encostado, batido, o cara vai pegar, vai sair mexendo na bateria, porque ele viu na internet, às vezes é onde está o perigo, né? Vocês estão comentando um cara que entende, mas muita gente que está vendo não entende. Não entende, acho que é simples, acho que é fácil. É um grande perigo. A pessoa vê, ele trocou tal peça, eu vou trocar também, porque eu não gasto absolutamente nada. É muito uma encostadinha ali. É fácil de trocar, tudo, né? Eu mesmo vou fazer. É complicado. Então a gente vê que toda essa parte que exige, né? Um cuidado com o elétrico, tem que tomar muito cuidado. Né? Tem que... Infelizmente no Brasil ainda é pouco informado ainda realmente o risco, né, que a eletricidade traz, né? Tanto que acidentes domésticos, né, acidentes de pessoas com choque elétrico no Brasil, se não me engano, no último ano foram 48 mil acidentes. É muita coisa. Pessoas que morreram com choques elétricos em casa. Não estou falando de indústria, em casa. Foram 48 mil acidentes. É muita gente. Se envolvendo crianças, pessoas, máquina de lavar com problemas. É muita coisa. Eu fui fazer um vídeo de uma lavadora lá da Karcher, e aí eu me deparei com uma situação lá, problema de extensão e tal. E tomou mais tempo do que o assunto lavadora. Eu fui fazendo minhas pesquisas e tal e trouxe dados. Quantas pessoas tinham morrido ali, e estava no começo do ano, no meio do ano, alguma coisa assim, até aquele momento, com lavadora de alta pressão em casa por causa de extensão, de Benjamin, né, de adaptador. E alguns eram filmados. Tinha câmera de segurança. Sim. E é aquela coisa, o cara tá ali lavando o quintal, de chinelo ou descalço. Torcer toda de repente, a vida. Cai que nem uma pedra, morreu. Né? E histórias tristes que você vê, interrompeu a vida. E ali eu fiquei me questionando até, se é um problema, e hoje a gente tem um IDR, por exemplo, por que não vem numa lavadora? Eu estava, inclusive, falando isso com o Leandro, né, que estava aqui no podcast antes, até para dar uma ideia, né, que existem situações hoje, se demonstrado na internet, você poder montar uma extensão que na extensão tem o DR. Já tem, Você consegue montar uma situação dessa que, tipo assim, mesmo que a instalação elétrica não esteja adequada, que acho que 90% do Brasil hoje está nessa situação, você estando numa extensão com esse equipamento no meio dela, acaba o problema, você acabou o risco. Isso pode, de repente, sei lá, vou ligar uma máquina de lavar, que acontece muito acidente, e a instalação elétrica está completamente errado, ou seja, não vou. E aí você fala para a pessoa, não, tem que mudar, tem que instalar. Aí a pessoa vai olhar o custo lá, quanto fica o orçamento? Sei lá, vou gastar 15 mil reais. Porra, não vou fazer isso agora. Não tem nem dinheiro para isso agora. Então, eu posso colocar um DR só naquela tomada. Tem forma de você adaptar isso e está sendo pouco mostrado isso, pouco divulgado isso, da forma como a gente consegue fazer. Exatamente. E não é só pouco divulgado, porque eu lembro quando eu fui fazer essa extensão, eu falei, já que eu quero fazer uma extensão modelo, né? Comprar o cabo da bitola certa, como manda o figurino, e eu quero os plugs, a prova d'água. Rapaz, eu não vou dizer que é impossível, mas é quase impossível você conseguir encontrar esses equipamentos. É quase impossível, isso é verdade. Você vê assim, você acha eles para você importar, sai um absurdo de caro, aí você procura no mercado e o Leandro tinha até comentado, né? Comparar as tomadas nossas, brasileiras, com as importadas. A provocação que ele fez. Eu mesmo tenho vídeo lá e eu tenho na minha casa um monte de tomada chinesa, que muita gente criticou, porque não tem o selinho do Inmetro, que aqui é compulsório, você tem que ter. Eu fui e comprei para testar, gostei tanto que eu comprei mais 3, 4 vezes. E eu comparei com marcas brasileiras, pelo amor de Deus, eu como brasileiro passei vergonha ao pegar as nossas tomadas e comparar com a tomada chinesa. O padrão novo, inclusive eu já fiz um vídeo no canal mostrando, explicando sobre esse padrão.
Para mim foi algo assim sensacional. Para mim tá entre os melhores padrões. O Que padrão de agora, tomada, mas- o padrão, o formato, o encaixe, tudo para mim tá entre os melhores do mundo. O padrão que você diz, o 3-pino? Isso. Ah, sim, sim. Para mim Tá. esse padrão, a Aham. forma como ele encaixa, que fica para dentro, não tem Sim, restrição botão, para mim sim, tá sim, perfeito sim, aquilo sim. ali. Mas a qualidade, qualidade, dos fabricantes nossa. hoje tá lastimado. Eu desmontei as tomadas, né? Aí você pegava ali a parte de latão da Nacional, fininho, uma casquinha. Aquele parafusinho que expande Nossa. com uma facilidade gigante. Minúsculo parafusinho. Alguns você- que o pino entra quando você vai fazer alguma coisa. Exatamente. Chega Aí a você ser pega o vergonhoso. do chinês e você fala, cara, tudo mais robusto, tudo maior. E até para apertar o parafuso, você quer pôr o cabo maior aquele, ele vai. Ele é um Vzinho que vai. Tem empresas dessas fundas de quintal, que o cara tem uma injetora e o cara faz injetado. Aham. Cara, fica 10 vezes melhor do que essas que a gente Do que- quer então. montar. Às vezes começa a pegar um rabicho, Exato. cortar ali, fazer a emenda. Aí eu fui fazer até o teste Fernando caseiro anti-chama, né? Porque a anti-chama é anti-chama, né? E a chinesa não falava que era anti-chama. Peguei um maçariquinho lá, cara. As nossas brasileiras, tipo assim, aí muitas vezes a tomada em si, onde vai o fio, ela era anti-chama. Legal. Agora, o todo em volta, o espelho, tudo pega fogo, pega, derrete. E aí a gente entra naquilo que a gente estava conversando, de a gente não ficar preso a um patrocínio e poder falar mal. Poder falar. Fazer o exato. teste real mesmo e Exato. mostrar de que o negócio não presta É, mesmo, né? Até porque, assim, eu acho que quando a gente faz um trabalho honesto, correto, e você está tentando ser justo ali, mesmo que é uma crítica, as marcas, elas, ó, pelo menos as boas marcas entendem, cara, ou eu vou lá mostrar para esse cara que ele fez uma crítica injusta, né? Então vamos ajudar ele a entender que não é do jeito Talvez que você ele testou pensa. errado, usou Eu errado. testei errado, faltou um conhecimento que eu não sabia. Uhum. A marca séria faz isso. Ou ela admite que, cara, realmente ele apontou um problema que ou a gente não sabia ou a gente estava demorando para ir lá consertar. Então, eu acho que é um papel importante hoje, né? Nós todos, como influenciadores, eu levo isso muito a sério. Então, quando eu tenho uma crítica, eu penso bem, eu revejo, porque eu falo, pô, quem sou eu, né? Eu não sou um profissional de nada, né? A não ser hoje da internet, da comunicação. Então, a gente toma esse cuidado, só que a gente vê que, infelizmente, o mundo empresarial hoje acontece muitas falhas assim, né? Sim. Então existem coisas, eu já presenciei com algumas marcas que chegaram através de mim depois e falaram, olha, a gente quer agradecer, porque uma crítica que você mostrou fez a gente enxergar um problema que a gente não sabia. Fomos lá, verificamos, procedia, corrigimos e hoje está melhor. Eu falei, então isso para nós é motivador também, né? sim. Eu acho que quando a gente aponta críticas, ninguém quer arrumar briga com ninguém, nem denegrir nada, né? E esse negócio de apontar, eu tô gostando justamente da parceria da SATA por causa disso. Porque já me falaram, Jonathan, como a gente está iniciando nessa parte de elétrica, né, que a gente não tem um leque tão grande, eu já comecei o público em geral já começou a comentar de ferramentas que são necessárias para o eletricista e eu já estou mandando já para, precisamos disso e Opa, ajuda bora bastante. desenvolver, porque eu já mandei várias sugestões já de ferramentas que para a gente é o ideal, que a gente precisa, que vão facilitar e já tô enviando. Eu sei que a SATA está correndo atrás disso daí já para poder melhorar para a gente. Que Porque bacana. é um mercado que realmente tem algumas marcas no mercado, só que acaba ficando muito monopolizado, né? Então, assim, você quer queira, quer não, às vezes você acaba se adaptando muito mais a uma marca, tanto por questão só de ergonomia, ou pelo formato que a ferramenta por custo, alguma coisa você vai acabar... E você tendo mais opções no mercado é legal. E tem algumas ferramentas que são muito específicas, mas muito especificamente você fala assim, caramba, faz falta. Às vezes você vê uma marca chinesa que você achou lá na AliExpress, só que aí você sabe que você vai comprar, vai durar um mês e acabou. E aí faz falta também uma empresa que nem a SATA, de repente, desenvolver aquela mesma ferramenta, com aquele mesmo desenho. É uma ferramenta que você viu que não tem no Brasil, né? Então, a gente, por exemplo... Não tem ninguém fabricando aqui, poxa, tem uma ferramenta lá que vai A gente que trabalha na indústria, a gente tem uma oficina inteira para a gente poder mexer lá. Quantas vezes a gente já não foi lá com solda, torno e fizemos a nossa própria ferramenta, porque putz, é um negócio que não encaixa nada com nada, eu preciso fazer uma e que então, sempre aquela coisa que a gente vai repassando. E até é legal o pessoal pode mandar dica que a SATA está aberta realmente para poder desenvolver. E a gente fez um trabalho na parte de chavaria com catraca mesmo, que você tem articulada, tem speed, né? E eu cheguei numa empresa automotiva, quando eu mostrei algumas ferramentas, ele falou, cara, vem ver uma coisa. Ele colocou em cima de uma mesa assim, uma ferramenta que ele cortou ela e dobrou ela 15 graus, outra ele dobrou 25, outra... Falou, de acordo com a necessidade, a gente tem que inventar a ferramenta aqui. Tem que inventar, Ele falou aqui, não vai resolver tudo, mas as duas ferramentas já vai resolver uma porcentagem aqui que eu não preciso ficar fazendo essas... E da elétrica essas não é gambiarra, diferente. né, que vai acontecer um acidente futuramente, vai acontecer alguma coisa, né? E da SATA já tem um kitzinho, então, com as chaves de fenda, Phillips e os alicates, por exemplo?
Tem. Ou é avulso? Não, na linha VDE tem o avulso e agora tem os jogos de alicate, o jogo de alicate com Fender e Philips. Tem um jogo de ferramentas, que aí vem soquete, vem chave Torx, vem várias ferramentas. E tem um jogo mesmo só de soquete mesmo. Como se fosse um jogo daquele ali, mas todo isolado. Esse kit eu já recebi e eu vou te falar, dá dó de usar. Mas Sinceramente. ele vai fazer um quadro e colocar Vai colocar. Ele já tá. problema, Ele lá no estúdio tá atrás de mim aberto lá. Eu acho que E a tá SATA todo mundo tem que querendo começar... saber onde que compra isso daí, porque realmente é algo muito... Não, é incrível, é lindo, cara. é lindo. Não, você pega, você chegou a manusear, a gente falou, né? Que nos Esse outros ainda não. podcasts. Olha que chave de bater. É uma chave... a gente tá Cara, falando o de que eu acho muito química. legal nas chaves é isso, cara. O que eu prezo muito, eu quando vou comprar uma chave, é isso aqui, ergonomia. a A forma como a que você pegada tem, vai dar na mão. Tem umas chaves que machucam a mão. Às vezes a gente trabalha com montagem e você vai ficar o dia inteiro apertando Nossa, parafuso. eu sei, dói. Marcenaria, e etc. Você fica o dia inteiro lá. Mas montar um guarda-roupa, você fica lá o dia inteiro. Chega uma hora que sua mão tá calejada. Né? aguenta, E fora o torque que você consegue aplicar conforme o desenho que tem aqui, né? Então, cada uma para um trabalho Para específico. um trabalho, Essa é para bater mesmo. Essa é para bater Essa mesmo. Para dar aquela Assim, acordada em É parafuso. que a gente tá brincando nas outras conversas. O pessoal usa a chave de fenda como talhadeira, né? Mas essa foi feita para isso. Não é que ela foi feita para isso, mas assim, tem um parafuso que você tem que acordar ele, que às vezes ele tá Sim. travado ali, ou tá enferrujado, alguma coisa. E às vezes você tem que bater mesmo, para soltar um pouco. Essa daí eu consigo Mas fazer nessa esse parafuso processo sem danificar o cabo, sem danificar Nessa a chave. parafuso não, na elétrica, às vezes você vai pegar motores antigos, você vai abrir a tampa, a caixinha, não abre, você tem que dar aquela tampinha Fazendo a pra- força e uma E pancadinha. você na chave na mão, já isso aqui é até a legal. haste dela, ser savado, né, dá uma Isso daqui- resistência maior. Ele já É vai... a própria É inteiriço é a própria já. inteiriço. a própria- Por isso que a gente fala que pode bater, porque você não tá batendo Não no vai ter cabo, risco de você não trincar tá- aqui a... Nossa, sensacional. Agora precisava ter uma chave dessa com uma ponta indestrutível, né? Aí seria a ferramenta dos sonhos. Todo mundo ia ter, hein? A pontinha de diamante. A talhadeira, a chave de fenda. Porque Mas são inovações muito legais no mercado. Porque, assim, a gente acaba sempre tendo... Isso eu falo porque eu trabalhei em indústria há praticamente 16 anos. E, assim, a gente tinha lá os eletricistas com carrinho e tal, e todo mundo tinha uma chave que era para bater. E chegava uma hora que normalmente era aquela amarelinha mais velha e tal. isso. Só que ela chega uma hora que ela acaba quebrando, trincando, lascando, chega até a ser perigoso para o cara tá manipulando, Sim, né? sim. Não, mas isso você falou até de inventar, das invenções de ferramenta, é uma coisa que me surpreende ninguém ter lançado, porque tem coisa melhor que uma chave de fenda para você Pra bater. você bater. Você quer ali cavucar as coisas, né? Aí você tem talhadeira, mas a talhadeira é muito grande. Você quer uma talhadeirinha. Tem hora que você não tá com paciência para ir pegar outra Não, ferramenta, você é. quer resolver na hora já Tem e tá que com ter ela na uma mão. dessa talhadeira mesmo, porque é irresistível, né? Quando você precisa. Não, isso daqui martelar. pelo menos uma o cara tem que ter. Isso É. daqui, ó, gente, podem comprar já, isso aqui pelo menos uma tem que ter. É muito bacana. Pelo menos uma na mala dessa daqui tem que ter. Isso Esse aqui kit é. Não, e é de encher os olhos, né? É mais um aí de encher os olhos. Respirada. Como é que tá o tempo? Então já tá. Tem alguma coisa, Jonathan, que você lembra que você queria comentar? O Elvis. Aquela chave de fenda e Philips do Bolt Viper que vai lançar, não tem nada a ver com essa chave. Tem, mas não tem aqui, né? esses alicates é pra... É o de deslocado, eixo deslocado. Ah, não é aqueles de corte de cabo? Oi? Não é aqueles de corte de cabo? Ah, não é. É um diagonal, só que é um Não, é diagonal. porque essa tem três alicates que é pra corte de cabo específico mesmo, que é um cabo corte reto, um não sei o quê. Ah, não, é que esse aqui é um alicate, tem os 3 modelos, que é o tradicional. A diferença dele é o centro de esforço dele, porque geralmente essa parte aqui é no meio. Mas o que isso faz diferença? No... Isso aqui te dá uma alavanca maior, você faz menos esforço, você consegue cortar material até com espessura e entendi. dureza maior. A diferença é gritante. É, Na hora que é você grande. fala, Nunca nossa, testei um grande. desses. de eixo deslocado. O fulcro, né? A gente, quando mostrou isso uma outra Feicom, fez sucesso lá, o Fez. pessoal tinha os cabinhos lá para cortar tudo, né? E aí falo até porque- o Fernando comentou que o pessoal agora está brigando com ele porque cadê a ferramenta, né? Não, é porque todo mundo, o pessoal quer comprar e não tinha ainda agora. Eu falei tem. pra ele, não é isso. o berço. Eu coloquei o kit atrás de mim aberto assim, tá todo mundo mandando. Onde eu compro? Onde tem? Qual que é o preço? Não, tem Não, como mas eu vou ver. fazer aqui a minha reclamação. A minha reclamação com o SATA é que, acho que, amor, a maioria, né? Pelo menos metade dos produtos que eu já mostrei, eu já arrumei problema, porque o pessoal compra e acaba. Aí não acha nas lojas. Tudo bem que deve ter nas lojas físicas, né?
mas nas lojas online, que é nosso quintal, né? Acaba e o pessoal fica bravo. Pô, você criou o desejo. Vocês recebem lançamento. Então, são coisas que Que ainda não chegou. Mas você manda, a gente já lança, já. Né? Porque... Porque é aquela, por mais que a gente sabe que Brasil é um país com as suas dificuldades, a população e tudo, só que tem um nicho grande de profissionais ou robistas, entusiastas, que eles querem a ferramenta boa, né? Eu gosto muito da SATA porque... Mesmo robista, isso é verdade. Mesmo robista. Não, pelo contrário. Eu, pelo canal, posso dizer que o robista, ele investe mais em ferramenta de qualidade do que muitos profissionais. Porque o robista, ele faz aquilo por paixão. Ele gosta de ferramenta, ele quer ter a melhor. E o profissional, às vezes, ele está pelo dinheiro, né? Ele gosta também do que ele faz, só que... Para ter uma garantia de que vai durar muito tempo. O cara está calculando investimento. Eu vou colocar algo agora, vou gastar um pouco mais, mas vai durar muito mais tempo. Então, e tem várias formas de ver isso tudo, né? Eu converso, eu acabo compreendendo um pouco da realidade de cada um. Então, eu já vi profissional que pega uma ferramenta e fala, não, eu só compro ferramenta boa porque eu quero qualidade, quero perfeição do que eu estou fazendo e a durabilidade. Já tem outro que fala, não, eu compro baratinho porque eu não tenho dó. Eu boto para moer, se aguentar um mês tá bom, vou lá amanhã, compro outro e tal. Então, você entende, cada um é uma forma de raciocínio, né? Eu, particularmente, eu sou daquele que eu gosto de ter a satisfação da ferramenta, né? Você pega uma ferramenta bem acabada, eu já falei isso em outro podcast, ela motiva a gente a trabalhar e trabalhar melhor, né? E aí você acaba até cuidando mais da ferramenta. Você cuida mais. Você pega uma ferramenta você cuida e fala, mais. sim. Agora tem umas que você acabou, você já quer limpar, você já quer guardar, você já quer... Agora, lembrando daquela parte do parafuso Phillips, né, que você falou de bater, né? Eu recebi a informação aqui no ponto da Alina aqui. Não temos a chave aqui, mas a gente está lançando uma chave Phillips que é de bater mesmo, estilo aquela de impacto, né? De bater. Ela é uma chave fixa. Mas é uma chave... É tipo aquela punheteira de carro, que você chega e dá um... Só que se fosse uma chave dessa... Só que você põe na hora que você bate, ela vira, né? Isso. Ela tem um sistema interno que faz o movimento. Cara, isso é sensacional, porque tem parafuso que você não solta. Entendi. Aí você pega uma dessa... É uma chave de impacto. A gente tem a chave de impacto, né? Que é aquela que você troca as pontas. Essa daí já é uma chave... Como se fosse uma chave dessa. Porque assim, eu já vi parafusadeira... eu acho que até pneumática, que ela faz esse processo que, tipo assim, internamente, quando ela vai abrir o parafuso, ela vai dando um soco no parafuso para poder soltar. Então, mais ou menos, você dá um soco e quando você bate, o mecanismo dela vai virando. Isso. Não é só bater para soltar ali a ferrugem para bater. Você bate e ela dá uma torcida, isso é legal, né? Cara. Isso é legal. É bem interessante. Agora, uma coisa que eu realmente sinto falta, e eu falo isso pelos eletricistas, é alicates para cortar cabo. Tem marcas aí que estão chegando no Brasil hoje aí que estão trazendo os alicates assim, que se tiver cabo de 50 milímetros, corta que nem charuto, né? Falta isso, cara. E isso daí é uma coisa assim que qualquer eletricista vai querer ter na mala, porque, sei lá, o cara vai fazer uma instalação num padrão, o cara vai puxar um cabo ali, o cara quer um desses Isso vocês podem investir pesado que isso aí vende que nem água, cara. Nós temos um que está na nossa linha sob demanda, de encomenda, né? Que é aquele de catraca. Que é aquele corta até 240 milímetros. Precisaria testar. Aí é um de catraca que você vai apertando e ele vai fechando e ele corta rentezinho. Assim, não, isso daí é outro. Isso daí realmente legal para cabos muito maiores. Mas tem eletricistas que não chegam nesse padrão, entendeu? Tipo assim, um cabo de 50 milímetros, que é comum. Qualquer eletricista vai mexer nisso daí. Um alicate para poder realmente cortar. Porque alguns alicates você vai cortar, ele começa a dar aquela desbeiçada assim no cabo, aí você vai colocar no terminal, já não entra, tá tudo feio. Então, nós temos o corte tesoura, você conhece ele? Não. O corte tesoura, não me foi apresentado ainda. Ele, não sei se ele tem aqui. Acho que não, né? Ele é um que é estilo universal, só que ele é o cabo verde. Não, aquele lá, que é um verde, um amarelo, não vai pegar os 50 então, mas não chega. Esse que você tá falando é aquele que ele faz tipo assim, né? Ele parece um bico de papagaio. Ele parece assim. aquele que eles estavam mostrando do calheiro aqui. É mais ou menos uma lâmina igual aquela ali na ponta, entendeu? Uma lâmina parecida com aquela lá. Mas esse aí, bico de papagaio. Um bico assim que ele vai tipo. Ele fecha e ele dava, então ele pode pôr desde o maior bitola até a menor. Cara, isso daí eu não conheço eletricista que não tem desse na mala. Cara. Isso daí é coisa assim essencial. Isso é bacana que tem que mesmo. ter, cara. Tem que ter. É bem bacana. Pode anotar já assim e falar. Esse tem que ter, cara. Isso é sagrado, isso aí. E esses de alta alavancagem também. Bem interessante, pessoal. Legal saber que agora já tem, pelo menos tem aqui no Bercinho. Esse eu não conhecia, as cara. 3 Eu não unidades, conhecia. Dá uma diferença bem interessante. Mas muito bacana então, Jonathan. Eu acho que
Deu pra gente conhecer um pouquinho mais. Há quanto tempo você tá no YouTube? Você tem o Eu canal? comecei no canal em 2000... Na verdade, sim, eu comecei no canal mesmo em 2014. Eu publiquei um vídeo, tipo... Largou lá? Larguei, tipo, deu lá, sei lá, acho que 400 visualizações em 4 anos, mais ou menos assim. Aham. E aí ficou nisso mesmo. Aí uma vez em 2018, né, eu fui fazer um projeto, e aí eu olhei assim e falei, caramba, esse assunto aqui... Preciso resolver. Não, é interessante esse assunto. Acho que eu comecei a olhar na internet e eu vi que, tipo assim, caramba, não tem essa... Sei lá, vou fazer um teste. Né? Coloquei um vídeo, aí depois eu coloquei um segundo vídeo. Nesse segundo vídeo, tipo, na época eu tava com... acho que coisa de 1.200 inscritos. E nesse vídeo, foi algo assim que eu fui de 1.200 para 20 mil inscritos. Num único vídeo, assim. Eu falei, caraca, que legal, o pessoal gostou da forma como eu expliquei e tal. E aí eu comecei a colocar alguns vídeos, mas aí depois eu tive uma fatalidade na minha família, meu pai descobriu um câncer, aí minha mãe também passou por uma cirurgia, acabou perdendo os movimentos do corpo, minha família foi um tempo bem caótico, né? Assim, e eu acabei dando uma certa pausa. Aí quando começou a pandemia mesmo, eu olhei e falei, caramba, eu não tenho o que fazer, eu tô em casa. E aí eu realmente comecei a... Foi se dedicar. Fui me A dedicar a pandemia gravar. criou muita coisa boa também, né? Teve E aí eu efeitos- comecei a gravar conteúdo, começou a dar muitas visualizações, o pessoal começou a pedir, aí eu falei, cara, eu vou colocar um curso. Achei a plataforma na internet que consegui colocar curso, coloquei. Primeiro mês, 1.000 alunos, e aí foi um pontapé para mim realmente começar e foi o que me sustentou durante a pandemia e foi o pontapé para mim realmente crescer. Que bacana. E divulgando. Hoje a gente bateu já a marca de 18 mil alunos já nos cursos. 18 mil alunos. Olha só, são 18 mil pessoas já que você está atingindo de alguma forma, né? E não é indireta, é direta mesmo. Direto. É direta. A maioria é profissional da área já ou não? É quem está querendo entrar? A maioria é profissional da área. A maioria já é profissional, quer se Tem especializar. um nível muito grande de alunos que já são técnicos, já são engenheiros e estão pegando... Porque hoje a gente sabe, né, que mesmo quem faz um curso técnico, que é aquele assunto tabelado, né, na escola, ou até mesmo engenharia, que é muito cálculo, mas não tem aprofundamento sobre a norma, que é diferente a gente estudar engenharia elétrica, que você vai aprender a calcular muita coisa, mas a aplicação prática, às vezes tem que pegar a norma e dar uma desmembrada ali, se aprofundar e coisa e tal, que é o que eu faço no curso também para explicar ao pessoal com mais detalhes e pegar o que você aprendeu e colocar na prática. E para quem não aprende também, aprende do zero os conceitos básicos, tudo realmente, para poder conseguir aplicar. É uma situação que no Brasil hoje falta muita gente com vontade de estudar. Isso é uma verdade. Isso não vai falando com vontade de estudar, mas quem quer estudar hoje está realmente ganhando mercado, pulando muito à frente dos outros. Cada vez mais. Eu estava até fazendo uma correlação, né, esses dias atrás. Antigamente, sem essa tecnologia da internet, celular principalmente, né? As pessoas... Porque eu acho que o ser humano, por si só, ele não gosta de ficar parado, né? À toa. Né? Você está à toa, você vai varrer uma calçada, você vai fazer alguma coisa, né? Você vai se mexer, criança ia soltar pipa, aquela coisa toda. E com essa bendita tecnologia das redes sociais rápidas, isso toma esse tempo. Então, até os velhinhos de interior de praça, que antigamente ia lá jogar um dominó, ia bater um papo, ia varrer, Hoje não, todo mundo vai ficando viciado, né? E isso tira essa vontade. Tira a vontade, mas é aquela coisa, né? Ao mesmo tempo que para alguns está sendo ruim, porque está tomando o tempo, para outros facilitou de forma absurda levar informação para quem quer. Hoje não tem informação que você não encontra na internet. Exatamente. Hoje é muito mais prático. Você pode pegar tudo, que nem, por exemplo, os meus cursos, você vai encontrar tudo lá mastigadinho já, para o cara sentar, assunto, o cara começa no assunto, vai terminar profissional já, porque o cara aprendeu do começo ao final. Então, é um curso com 120 horas, o cara senta e estuda. Se o cara tiver muita paciência, o cara pode pegar, revirar a internet inteira, alguma coisa ele vai achar e vai explicar o que ele precisa. Antigamente você dependia de biblioteca, né? Rapaz, eu já fui muito. Eu já fui muito. Então, eu já fui muito, né? já fui muito e já saí sem o que eu precisava, porque não tem o livro na biblioteca, você não acha o livro, você tem que ler o livro inteiro para achar um cálculo que você precisa. Lembra o tempo que perdia, né? Hoje você tem muito conteúdo do mundo inteiro na palma da mão, né? E às vezes até assuntos que você tem que não está no seu idioma, você consegue traduzir no botão só aí, pronto. Hoje só basta ter vontade. Ter vontade. Né? O resto acabou, é desculpa, né? Mas legal, Jonathan, muito obrigado. O tempo nosso aqui também já está mais do que passado. Se deixar, a gente fala do que gosta, a gente vai embora, né? Pra gente é uma diversão. E achei o alicate aí que eu queria mostrar. Pega ali pra gente, por favor. Esse é o alicate do eletricista aí. Esse é aquele que é já para cortar cabos. Não vai chegar nos 50 milímetros, né? Você consegue cortar um PP de 4 por 2,5, até
Não, é só 3%. pelo corte a dele tesoura. aqui, Ele esse daqui. já é bem mais violento para cortar. Ele, em relação ao universal, você vai cortar com 50% a mais de facilidade e ele vai cortar rente, né? Se você for cortar um cabo assim, com o universal ele vai mastigar, pegar um Que é o maior né? sufoco que o eletricista tem hoje, que é quando você vai cortar um cabo, começa a ficar aqueles fiozinhos para fora, você vai pôr terminal, não encaixa, nossa, você tem que... aquilo... Aí às vezes o eletricista acaba tirando filamentos, que é um crime isso do cabo, você reduz o cabo, e isso daqui realmente é uma ferramenta que não pode Aí faltar. o detalhe que é, esse daí é só para a parte elétrica mesmo. Tanto que É o lá, do eletricista ele aqui, vem né? marcado no alicate, não cortar Arame. Porque por mais fino que seja, ele vai fazer dente na área de corte, porque é uma tesoura. O formato dele é uma tesoura, né? Então é para cortar fio. Se eu pegar o cabo PP 3x6, por exemplo, ele vai cortar. Vai cortar. E se eu pegar só uma malha do Ele fiozinho, corta. ele vai cortar também. É que tem uma diferença da dureza, né? Do parafuso, metal, né? Pro cobre, que é... Não, e como é uma tesoura, é muito fino, né? Então você tem uma área muito fina para cortar um material muito duro, onde ele acaba rompendo, ele vai mastigar, vai... E é diferente se a gente pegar o universal, o corte dele a gente fala que é por esmagamento, né? Se você dá um zoom... É um cisalhamento. Não é aquele corte pontudo um com o outro, né? Vai ser base com base. Então ele vem mastigando o material, né? Então se eu pego um material com uma espessura maior, com uma dureza maior, ele vai mastigando até romper. Você pega uma coisa muito fina, ele só mastiga, na verdade. Então, por isso que quando pega o universal e pega só aquela malha de cobre, o pessoal faz isso, né? Porque ele não corta, né? E não é por causa da marca B ou C, é por causa do corte. Formato do o corte, formato do ou seja, já é estudado específico para isso. Tá aí, ó. Muito eletricista nem sabe disso aí, ó. Tudo isso é interessante, né? Porque cada um vai ter sua especificação. Sim. Você olha ali, para que um monte de alicate? Cada um... E uma coisa se a gente legal- pega o universal. O universal, a gente falou hoje, é uma ferramenta que vai atender a parte elétrica, mas vai atender melhor a parte mecânica. Se a gente pegar um eletricista com cabo amarelo, ele vai atender melhor o corte na parte elétrica. Mas se eu precisar de cortar um arame de 1,5, ele vai cortar também. Esse daqui, só a parte elétrica. E uma coisa legal que vocês mostraram na feira é que a Sata, quando fez isso aqui, pensou até esse serrilhado aqui na ponta, né? Sim. Ele é específico para você pegar um cabo e E puxar. puxar o cabo. Não é só para você pegar o material. Ele já foi focado já nessa ideia de você pegar um cabo aqui Puxar e de você frente ou puxar. às vezes de lado, porque o cara não tem espaço, né? Deixa eu ver uma coisa que eu não Ele lembro. não é um desenho qualquer aí. E ele é que nem o eletricista, né? Ele tem o prensa terminal também. Tem o preço terminal. O que podia ter aqui para o próximo modelo de inovação é ter um corta-prego, corta-arame do lado, né? Já comentaram isso. Porque você põe aqui, pá, resolveu, né? Já tá. E é muito útil, viu? Porque você evita de estragar, né, a lâmina de corte, a parte de corte. Mas isso daí é uma coisa legal de falar pro pessoal, que a Sata, como eu acho que eu já falei aqui, mas a Sata está bem aberta a sugestões, né? Sim, sim. E é um mercado que, assim, mesmo que já tenha um leque gigante de ferramentas, sempre vai ter alguma que, putz, se fizesse isso, era legal essa data aberta para essas sugestões de estar melhorando isso, né? Então, E toda sugestão que vem melhor leve é bem-vinda, né? A gente fala assim, a gente tem aquela chave catraca que tem o lado speed, né? O lado fixo, um pininho que vira uma catraca, né? Aí quando você mostra aquilo ali para uma pessoa que não conhece, mas não é possível que ninguém tinha pensado nisso antes. Tipo assim, né? Faz tanto tempo que existe essa chave, ninguém tinha pensado nisso antes, né? É impressionante. Então, assim, são situações né, que aparecem, o cara vai dar uma ideia, poxa, realmente, se fizer isso aqui na ferramenta, vai... Já torna ela Legal. incrível. E são detalhes que fazem diferença, né? Sempre assim. sim. Gente, mas está muito bom o papo. Jonathan, mais uma vez, Eu que obrigado, agradeço. viu? Agradeço Obrigado o convite mesmo. aí. Vai estar na Feicom também, A né? gente vai se encontrar na Feicom. A gente se encontra lá na Feicom. Quem quiser visitar lá, eu vou estar lá no dia 19. Passa lá pra gente trocar ideia. 19 não, é 8 a 11, né? De 8 a 11. 19 não. Ó que Miguel que ele deu na mente agora. Dia 9. No Dia 9. Dia 9 eu vou estar na feira lá. Bacana. E quem quiser conhecer a novidade, é lá. É o Não, com stand, certeza. o stand tá bonito pra caramba. Tá bonita, no com projeto. mais de 200 metros quadrados, né? Sim. É um stand. E vai Todo ter- Não ano. vai ter como não achar. Não vai ter como achar, pega uma ilha inteira lá e o que vai ter de novidade lá, de teste lá, o pessoal para tirar dúvida. Gente, parece lá que vai Quiser dar testar, show de bola. quiser testar, pode testar Tem lá. ferramentas, né, que vai dar para testar. Sim, tem concorrer. ferramenta pra Se alguém quiser levar A um sorte. parafuso que não sai, pode levar para tentar tirar parafuso lá, né? É mesmo. Testar uma chave, né? Você que tem um parafuso aí que tá espanado, leva lá para testar o Opa. Bolt Biter. testar. Com certeza. E a morsa, né? Legal. Bacana, pessoal. Muito obrigado. Então, não perca a Feicom de 8 a 11 de abril. Eu vou estar lá, certeza, no dia 8. Vou tentar também voltar no dia 9, 10, mas certeza mesmo é dia 8. A gente se encontra lá. Vá visitar, conhecer o stand da Sata, que está imperdível. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Um Agradeço. grande abraço e até o próximo encontro.